E eu quero aqui já aproveitar para mostrar para vocês, no segundo livro de Crônicas, capítulo 14 e capítulo 15, e nós estivemos a semana toda falando da carta de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Olha como que é fácil você memorizar, olha como que é fácil você memorizar os livros, os textos, por meio de correlação textual. Olha só, então quando você estuda 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra tem ou sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Agora você vai, 2 Crônicas, capítulo 15. Até Crônicas e Coríntios, se você não tomar cuidado, você erra, tá bom? Então, parecido, Crônicas, Coríntios, Crônicas, Crônicas, Coríntios, tá certo? Os livros já tá memorizado. Então eu sei que aquilo que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, eu vou ter em 2 Crônicas. E o capítulo, o mesmo capítulo, mesmo número de capítulo 15, tanto em Coríntios quanto em Crônicas. E os versos, então, de Coríntios 58 e de Crônicas, verso 7. E olhe quanto a abordagem textual. Eu já preguei aqui para vocês, acabei de pregar, tá bom? Tá já gravado a pregação aí. Eu extraí do texto bíblico a mensagem até o verso de número 7, dei destaque para o verso de número 7. Agora, irmãos, olha o verso 8, o verso 9, o verso 11, quanta mensagem que nós temos aqui dentro desse texto. Então, olha o 15. Eu vou extrair mais uma mensagem aqui para vocês desses textos, mas vou fazer de uma forma geral, tá bom? Fazer de uma forma geral, mas no treinamento a gente vai aprender a fazer de forma mais direta e específica do texto, extraindo o máximo do texto para nós, tá bom? Só que aqui no treinamento vai ser Judas e Filemão, tá certo? Vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo 14. Agora nós temos Zerá, o etíope, que sai contra Asa com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Preste atenção nisso, queridos irmãos. Olha o exército do etíope. 1 milhão de homens. Dá para você imaginar isto? E 300 carros. E o exército de Asa? Qual que era o número? Está no verso de número 8. Asa tinha um exército de 300 mil de Judá, que trazia pavês e lanças. 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos esses eram varões valentes. 300 mil de Judá, mais 580 mil. É a conta que eu faço aqui. Se estiver errado, vocês depois me corrijam. E quanto que Zerá tem? 1 milhão. Ou seja, só de homens aí, o dobro. Fora os 300 carros que o exército de Israel não tem. Não tem carro. Então, só esses 300 carros aqui de Asa daria conta do exército esses 300 carros do etíope, do exército etíope, daria conta do exército de Asa. Olha aí a diferença, humanamente falando. Que ânimo teria alguém para entrar numa guerra nesta condição? Todavia, a confiança de Asa está posta no Senhor. E no verso 11 tem a sua oração diante de Deus, que seria outro ponto a abordar, que eu não vou abordar neste momento. Mas na sua oração ele fala dessa
multidão, mas diz para Deus o que é para o Senhor ajudar o pouco ou com muito. Tá bom? Então no verso de número 13, Asa e o povo que estava com ele perseguiram até Gerar. Por que perseguiram? Porque o Senhor responde à oração de Asa e vai ferir os etíopes, e os etíopes fugiram de diante de Judá. De que adiantou todo aquele exército? 1 milhão de homens, 300 carros. Deus bradou dos altos céus em resposta a uma oração. Uma oração sábia diante do Senhor. Humilhou-se diante do Senhor e veio resposta de Deus para Asa. E naquele dia foram os etíopes quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Saíram mais enriquecidos, saíram mais abençoados da batalha. Tiro a lição daqui para a nossa meditação do texto. Quem tem medo de luta, quem tem medo de batalha, quem tem medo de guerra, nunca vai aumentar as suas bênçãos. Anotaram aí? Bem, se você não anotou, depois você assiste o vídeo de novo. Pois é, esta é a dura realidade. Quem tem medo de luta, de batalha, está na vida miserável. Agora, aquele que sempre está batalhando, as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas. Porque é na peleja, é na guerra, é no meio da batalha que Deus se faz presente, que a presença de Deus se manifesta e as janelas dos céus se abrem e as chuvas de bênçãos são derramadas. Está no texto, está aqui para nós. E depois daquela vitória, então, o Senhor envia até Asa, então, um profeta. E este profeta vai, então, dizer uma mensagem para Asa, todo Judá e Benjamim, dizendo: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Verso 2 de 2 Crônicas, capítulo 15. Outra mensagem. Aqui dá para extrair outra mensagem que eu vou deixar para a semana que vem para falar com vocês. Passo para o verso 6. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com tanta angústia. Tudo aquilo que acontecia no meio do povo vinha de Deus, não é do diabo. Não, é Deus que está tentando aí despertar o seu povo. Acorda! Acorda, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. E Cristo te esclarecerá. Será que esses problemas que estão acontecendo não é para te acordar? Não é para te despertar? Olha a mensagem de Deus para ti nesta manhã. No meio de tanta luta, para de reclamar, para de murmurar. Veja o propósito dela. Aproveite para extrair lições importantíssimas para a tua vida no meio desta luta. Não é para ficar parado, tampouco para recuar. É para se levantar e caminhar. Marche contra. Vá contra a luta, vá contra o problema, vá contra o exército, porque Deus está contigo. Agora, se parares, Deus está parado contigo. Se recuares, olha, você vai levar Deus para trás. E não é para levar Deus para trás, gente. É para levar Deus sobre os inimigos. Leve Deus para o meio da batalha. Leve a presença de Deus para o meio do arraial. Mas para que a presença de Deus vá até o meio do arraial, a presença de Deus está em nós. Então temos que ir. Temos que avançar. Então Deus conturba muitas das vezes para que haja um despertamento. E no meio de tudo isso que Deus está fazendo, olha a palavra de Deus no verso 7 para Asa. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Meus queridos irmãos, no meio daquela grande batalha,
entre Asa e o etíope. Preste atenção. Quem foi que mais derrotou o exército de Asa ou foi Deus? O exército de Asa não podia fazer nada. Mas foram para a guerra. Levaram Deus para a peleja. E o maior poder que foi derramado de Deus. O etíope foi derrotado pelo exército de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui. Preste atenção no que eu vou falar agora mais uma vez para você. Deus tem o seu exército terreno, que é o seu povo na terra. E Deus tem o seu exército celestial, o seu exército espiritual. Pois ele é o Senhor dos exércitos. Agora preste atenção, mais uma vez, quando esse exército celestial, ele entra na guerra, mas nunca entra sozinho. Tem que entrar com o exército material, físico, que é o seu povo. Então o seu povo entra no meio da guerra e o exército celestial vai indo junto, ó, e unem-se na batalha. E manifesta-se o grande poder de Deus. Até quando que você vai ficar parado, olhando para o problema, meu Deus do céu? Até quando que você vai ficar olhando para os problemas e as suas dificuldades, lamentando da vida, reclamando da vida, se posicionando aí como um coitado, um miserável, só se vitimizando? Acorda, a palavra de Deus para Asa: esforçai-vos. Esforçai-vos, não é Deus que vai se esforçar, é você, sou eu, somos nós. E não desfaleçam as vossas mãos, segunda parte de uma mensagem, porque a vossa obra tem uma recompensa. Que obra? O esforço e o não desfalecer-se tem uma recompensa. Então levante-se, batalhe, guerreie, porque Deus, ele está conosco. Amém.